é um processo de retirada do café da árvore, né? A gente tira ele como forma de cereja, que é quando o café está bem vermelhinho, ou quando ele está bem amarelo, quando se trata do bourbon amarelo, que é uma outra qualidade do café. Eu quero mostrar para vocês aqui o processo que acontece no café até ele chegar nesse jeito aqui para a gente, na xícara, né? Então existem profissionais que fazem a degustação do café. Para a gente poder falar o que é um café, a gente tem que tomar o café, a gente tem que saber o que é aquela bebida, quais são as características dela em relação ao corpo, doçura, acidez, retrogosto, que é aquele gosto que fica na boca depois que a gente toma durante um tempo, né? Então aqui, degustação e classificação, né? Isso aqui faz na Carmo Coffees, que é a exportadora que eu falei para vocês. A Carmo Coffees é a exportadora do Grupo Sertão, que manda o café para vários lugares do mundo. Então aqui, processo de seleção. Aqui vocês podem ver, está sendo selecionadas as amostras dos cafés. Não, é verde. Aqui a foto está meio clara, mas ele é verde. Então ali é feita a seleção. Pega uma quantidade de café na saca e aí tem um profissional ali que vai fazendo o teste para saber se aquele café tem uma qualidade que pode ser utilizada para aquele fim, em relação à qualidade, em relação aos grãos, se eles estão uniformes ou se eles estão ruins. Então é feito aquele primeiro processo ali. Depois daquilo ali, que a gente vê, a parte visual, a gente toca, vê se o café está bom, a gente vai para a degustação mesmo, que é aqui nessas xícaras, e aqui o profissional degustador, que ele vai fazer o café para ele poder experimentar. Que é aquele processo de sorver o café na boca, experimenta, vê qual que é o perfil dele e cospe. Isso aí eles fazem várias vezes com aquelas amostras para poderem discernir qual é o café que está lá no armazém, né? Então passa daqui, vem para o degustador. Do degustador, aí ele vai falar para a empresa, olha, esse café aqui está bom para você, vou vender ele para você. Então passa para torrefação, que é o que a Unique Cafés Especiais faz hoje. A Unique é uma torrefação do grupo que mantém a fatia do café internacional, que iria para o mercado internacional, mantém no Brasil. Então ela torra e moe. Então torra e moagem. Aqui vocês podem ver, ó, é o processo de torra. Nós temos uma torra um pouco mais clara do que os cafés que a gente pode até ver no mercado mesmo. Porque a torra mais clara, ela acentua as qualidades do café, né? Em relação aos cafés que são super torrados tradicionais. Pode perguntar, como é que ele prova o café ali sem torrar? Não, aqui ele faz uma torra. Ele faz uma torra. Aqui nesse processo aqui já é o processo comercial. Depois que ele passa, depois que ele analisa, né? Depois que ele passa o processo de análise, então aí ele vende para a torrefação poder comercializar. Mas aqui eles fazem as torras ali no lugar mesmo, para eles poderem experimentar. Então eles fazem depois da torra. Muitas pessoas compram os cafés em grão mesmo, porque o grão ele mantém por mais tempo a qualidade do café, né? Então depois que a gente torra, aí a gente vende ou ele em grão, ou a gente vende ele já moído, né? A gente já moe ele. Então aqui a moagem, a gente tem uma moagem um pouco mais grossa, né? Porque a gente pegar esses tradicionais também, a moagem é muito fina, eles escondem muitas impurezas, então a nossa é mais grossa porque a gente quer demonstrar a qualidade mesmo do café, né? Então aqui estão as diferentes etapas do processo de torra. Aqui o café verde e ele vai evoluindo de acordo com o tempo que ele fica no torrador, né? Até ele chegar a essa torra bem achocolatado. E os métodos de preparo é como que o café vai ser apresentado para o cliente. Existem vários métodos de preparo e cada método de preparo dá uma bebida diferente. Aqui a gente pode ver uma, por exemplo, que chama pressão francesa, French Press. Ela é muito utilizada e é muito boa. Ela não tem filtro de pano, então dá uma bebida bem oleosa. Porque o filtro de pano, ou de papel, né? O filtro de pano ou de papel, ele absorve um pouco dos óleos. E esse daqui, o filtro dele é tipo uma telinha, né? Uma telinha metálica. Então passa bem aquela oleosidade do café para a gente tomar. Então é a French Press. A gente tem aqui também uma máquina de expresso, né?
que é o processo também muito comum que a gente vê em muitas cafeterias usam, que é uma pressão de água sobre o café e fica uma bebida bem forte, né? Fica uma bebida com umas características bem acentuadas, ela desprende bastante ali o café. E aqui um latte art, que é essa arte que os baristas fazem com o leite vaporizado e o café. Eles fazem aqueles desenhos para poder servir a pessoa, são drinks à base de leite, né? Então esse é o quadro. É a qualidade da água, né? Da escrita da qualidade da água modifica, né? Sim. Inclusive uma coisa que muita gente faz é ferver a água para fazer o café. Não se ferve. Não se ferve. Não. Geralmente as pessoas fervem a água para fazer o café. A água fervida, ela solta todo o oxigênio dela. Então se a gente tomar uma água fervida, depois que ela esfria, e tomar água normal, a gente sente a diferença clara. Vai fazer o café assim mesmo? Né? A gente não chega a ferver. A hora que ele começar a soltar umas bolinhas, aí já pode desligar, que é aquele o ponto. Aquele é o Esse ponto. do café do Nespresso é tão frio. É, senhora? Então quando começar a borbulhar, a gente já desliga. Já pode desligar. Joga lá em cima. Outra coisa que pouca gente faz e que também é bem importante. No café de filtro de papel, antes da gente colocar o pó no filtro, passa uma aguinha quente no filtro só. Vocês vão ver que a água que vai sair ali é uma água até meio amarelada com um cheiro muito forte. Isso que vocês iriam beber. Uma aguinha assim quente. A mesma água que vai fazer o café. Se ela sair, joga aquela água fora e aí pode fazer. Pois é, da hora ninguém sabe fazer café. A diferença entre os cafés bons e os ruins. Porque esses cafés de fazendas que se fazem. Era muito na hora. Era. Cultivava, botava para secar e muito na hora. Geralmente as pessoas experimentam. Você vai fazer café pra gente? Lá na Legal. Você vai aprender, vai ensinar como fazer o café. Ai, eu já tô cheio de vontade de tomar um café. Um café de verdade. Então, o nosso café. Eu tô doida pra tomar um café de verdade, porque até agora eu só tomo café de mentira. É que é. E cheio, assim, mas tem umas coisinhas que eu tô aprendendo que eu vou praticar, fazer já. O café já vai ser maduro. Café de tomate. Vai estar aberto. Não, porque, por exemplo, esse que é
ele é o nosso café de maiores características de doçura e corpo, né? Doçura e oleosidade. Ele é um café bem oleoso, gostoso, muito cheiroso. Nós temos outra maneira também de fazer a secagem, que é pelo cereja descascado. O cereja descascado, a gente colhe o fruto do pé e passa por um processo que chama desmucilagem, numa máquina que chama desmucilador, que a gente tira essa casca vermelhinha dele, né, e coloca ele para secar fora da casca, dessa maneira aqui, ó, amarelinha, que ele fica depois de seco, né? Então a gente passa na máquina, é um jato de água que tira essa casca dele, então dá uma bebida muito suave. Ela puxa para esse lado cítrico, que é o unique cítrico que você está falando, né? É o nosso perfil unique cítrico. É uma bebida bem exótica, é uma bebida que, em relação à pontuação, ela é muito bem pontuada, essa característica cítrica, e é a nossa tendência da região de Carmo de Minas, são os cafés cítricos. Eles têm notas de frutas amarelas, tangerina, banana, eles puxam para esse lado de perfil sensorial. E o que vocês tomaram, que é o Unique Blend. Blend é o quê? Várias empresas têm os seus blends próprios, né? Eles desenvolvem de acordo com alguns cafés que eles juntam e fazem o blend. O nosso é uma porcentagem do Unique cítrico e uma porcentagem do Unique frutado. Qual que é a característica? É uma bebida equilibrada. Ela não é uma bebida nem tão pro lado cítrico, mas também ela tem um corpo, ela tem uma doçura, ela tem uma acidez. É o equilíbrio dessas duas bebidas de acordo com as suas porcentagens. Então esse é o nosso Unique Blend. Agora uma parte muito legal de vocês verem é o que? Os nossos cafés e os cafés tradicionais de mercado. Aqui a gente consegue ver bem a diferença entre eles. Os nossos cafés são esses verdes. Antes da torra, eles ficam dessa forma aqui. E eles não têm impureza, eles são os grãos mesmo, só os grãos, né? Os cafés tradicionais, a gente tem, é dessa maneira aqui. Eles têm casca, eles têm paus, aqui ó. Eles têm paus, eles são misturados justamente para dar o rendimento. Isso aqui deixa uma bebida de qualidade muito inferior, né? É uma bebida mais amarga, é uma bebida que assim, as pessoas reclamam que o café faz mal. Nossa, mas café me faz mal. Muitas vezes não é o café, não. É o tipo de café que você está tomando com essas impurezas, né? E depois, o café que sai desses processos, de verde, a gente torra ele. Aqui está o nosso café torrado, em grão. Quer dizer, ó, é uma torra mais clara, uma torra meio cor de chocolate. E a moagem nossa é uma moagem mais grossinha do que os tradicionais também. Porque isso daqui acentua as qualidades do café, né? O café tradicional, ele é muito fino e ele é muito escuro. Isso aí intensifica o amargor pela falta de qualidade, pela torra muito alta. Então o nosso café ele tem uma torra um pouco mais clara e a moagem um pouco mais grossa, justamente para acentuar a qualidade dele. E aí a gente vai tomar o café, a gente vai buscar no sabor que café que é aquele, o que ele tem, as características dele. Então esses são os nossos cafés. Espero que vocês tenham gostado do passeio, né? O café que vocês sentiram na xícara a diferença, dá para ver claramente aqui essa questão da torra também. E tem um coffee break para a gente... Olha, você depois disso tudo se chutou da vontade de não comprar mais café de supermercado, não tomar mais café. Não dá, só vendo aquela mistura toda ali, aquela... realmente a gente fica aí. Quando a gente não sabe, vai tudo bem. A fatia do café que fica aqui são cafés que não compensam ser exportados. Então o café que a gente tem no Brasil... Agora, por que também não deixam aqui no Brasil? Pouco do café dessa região, dessa plantação grande. Né? A gente está nesse trabalho justamente para poder... ter mais conhecimento, como é que vende, como é que a gente faz para adquirir. Eu vou te passar